Você conhece o BTC, ou bloco de terra comprimida, também chamado popularmente de tijolo ecológico ou tijolo de solo-cimento? Recebemos diversas perguntas sobre essa técnica construtiva e esse material ecológico de bioconstrução e resolvemos compilar alguns vídeos para você. Bons estudos! Então, o BTC é o que o pessoal chama popularmente de tijolo ecológico, aquele tijolo prensado na prensa que tem dois furinhos. Vocês já devem ter visto esse tijolo por aí. Ou tijolo de solo-cimento. Mas por que chama BTC? Porque é o tijolo de bloco, é o bloco de terra comprimida. Esse é o nome técnico desse tijolo. Inclusive a gente tem normatização no Brasil para o bloco de terra comprimida. Particularmente prefiro usar o Adobe do que o BTC, mas o BTC tem as características interessantes que são o seguinte. Primeiro você tem que olhar qual a prensa de fabricação dos seus blocos que você está utilizando, porque varia sim a qualidade do bloco, o adensamento das partículas e o tipo de bloco que vai sair dependendo da prensa que você está utilizando. Existem algumas mais tradicionais, umas mais novas, umas que fazem prensa de um bloco por vez, de mais blocos por vez. Então é interessante você ir no fabricante, onde tem essa fabricante da prensa, e ver alguns blocos e comparar a qualidade deles, principalmente se eles estão muito densos, se eles estão desfazendo, né? Isso é a primeira coisa que deve se analisar quando está se falando de BTC. Normalmente a forma, né, a prensa, ela tem dois furinhos para a gente passar conduletes de instalações ali e também fazer pilaretes a cada 1,50, enchendo esses buraquinhos de massa de cimento e areia e 3 ferros ali dentro. O BTC, para ele funcionar como parede estrutural, primeiro você tem que fazer um bom tijolo e a mistura normalmente é feita com terra arenosa, mais de 60% de areia, mas argila suficiente para dar liga na compressão, tá? A argila ali em torno de 20% a 30%, dependendo da origem mineralógica da argila. A argila tem que ser uma argila que consegue dar coesão nessa massa arenosa. Então, se você tiver um solo muito argiloso, mistura areia, por exemplo, uma terra super argilosa. Você vai misturar pelo menos um da terra argilosa para 3 de areia ou uma terra super arenosa. Tá? Aí você faz os testes aí, claro que não pode ter uma receita pronta, tem que fazer os testes, porque depende da sua argila, da expansividade, da coesão que sua argila confere. Outra característica interessante é perceber qual o tipo de terra que você está utilizando, tá? Porque você precisa sim corrigir ali a granulometria, se necessário, utilizar um certo traço de cimento, porque são paredes armadas e estruturais, então você tem que colocar uma armação metálica de quando em quando na parede, isso vai depender de fabricante para fabricante, então você precisa realmente colocar uma armação, são paredes estruturais, você não pode fazer recortes na parede, você não pode remover numa reforma da edificação, então esses cuidados são importantes e é interessante que você preste atenção. Cada bloco vai ter a sua dinâmica ali para colocar a ferragem entre elas, a distância necessária, a distância correta, mas normalmente é de metro em metro, e a armação nas quinas das paredes, no encontro das paredes, e encher de massa para formar uma espécie de pilaretezinho para que a parede fique bem estável. Normalmente esse bloco pode ser feito também sem cimento, mas normalmente a gente usa um traço de 10:1 da massa já corrigida com areia, tá? Para ter 60% de areia com cimento. Então a gente usa 10 da terra já corrigida com areia para 1 de cimento. A gente faz então um bloco de solo-cimento para que ele seja estrutural. O fato de ter cimento na massa, se você trabalha até 10% do volume, você não compromete a higroscopia do material, tá? Mas se você está trabalhando com matérias ali, terra, que você precisa de pôr mais cimento do que 10% do volume, aí acaba que compromete sim, porque você começa a entupir ali, vedar os poros da parede. Então, realmente, até esse limite de 10% do volume, que é o utilizado comumente aí nos BTCs e nas alvenarias de terra, que levam o estabilizante como cimento, não compromete não, é tranquilo utilizar, mas isso depende também da qualidade granulométrica da terra que você tem disponível para fazer o bloco, tá bom? Mas passou de 10% de cimento, você pode ficar preocupado, porque a porosidade já não vai existir, que é a troca entre gases do lado externo e interno e também da regulação térmica, porque o gás trocando do lado interno e externo, ele leva gotículas de água dentro da parede. E essas gotículas de água que vão transitar dentro da parede vão levar calor de fora para dentro
quando tá de dia, tá? E quando tá de noite vão levar calor de fora, de dentro para fora. Quando tá de noite o calor vai migrando. Então a casa fica quentinha durante a noite, entre aspas, né? E friazinha durante o dia, em lugares quentes. Em lugares frios é o inverso, tá? Então ela ajuda na regulação térmica, essa propriedade higroscópica. Mesmo assim, a Terra propriamente dita tem uma inércia térmica muito boa, ou seja, ela é um elemento térmico. Claro que o BTC ele é muito menos térmico do que uma parede de taipa de pilão, uma parede de adobe, uma parede de pau a pique e uma parede também de hiperadobe. Devido à sua espessura, tá? Porque o material utilizado é o mesmo, é a terra compactada, então pela matéria-prima é muito igual, é muito próximo ali uma da outra. Mas como a taipa de pilão e o hiperadobe são paredes mais espessas, elas têm quase mais do que o dobro da espessura do BTC, na largura ali do bloquinho, né? Vai estar trabalhando ali na ordem de 15 centímetros, e o hiperadobe vai estar ali entre 35 e 40, mesma coisa a taipa de pilão. Então, pelo fato da espessura da taipa de pilão e do hiperadobe serem muito superiores ao BTC, acaba que a inércia térmica deles é superior também, por causa da densidade, da espessura ali do material em si. Não deixe de fazer os testes prévios antes. Então faz uns 10, 15, 20 BTCs, faz o teste, lança ele de 1,5 m de altura para ver se ele quebra, se ele esfarela, e depois que você fizer esses testes, ou então levar em laboratório, porque já tem norma do BTC, o laboratório vai conseguir te dar a resistência do BTC em megapascal e em MPa. 1,5 de resistência, acima de 1,5 ele já pode ser estrutural. Se você tem 5 MPa de resistência, você já pode fazer 5 pavimentos com BTC. Claro que levando todas as considerações da geometria da parede, do índice de esbeltez, que você não pode subir a parede de BTC mais do que um índice de esbeltez de 18, tá? Então o que é 18? A relação entre a largura e a altura da parede. Então você pega a largura da parede, se for 10, a largura da parede, você multiplica isso por 18 e a parede não vai poder ter mais de 1,80 de altura antes de você passar uma cinta de amarração. Tá? Então fica ligado nesse índice de esbeltez. Esse índice de esbeltez principalmente para quem não tem experiência, tá? Quem tem experiência com obra, esse índice de esbeltez com obra e com construção com terra, esse índice de esbeltez tem uma margem de segurança acima que você vai conseguir ler na norma do BTC. Tá? E aí, depois de você atestar a resistência, você vai fazer o seguinte: normalmente você vai armar com duas ferragens, dois ferros ali fininhos de 4.2 ou 5.1, o tijolo está aqui. Aí antes de você colocar o tijolo por cima do outro, você vai passar um ferro aqui e um ferro aqui, e aí assenta com a massa de cimento e areia, bem pouquinha massa, tá? Tem uma argamassa também que eles usam, que é uma argamassa especial, que você aplica ela com a bisnaga, e aí assenta esse tijolo. A cada 6 fiadas você tem que fazer essa armação, e nos furinhos que o tijolo tem, a cada 1,5 m você tem que colocar ferro e jogar cimento e areia, e nas quinas também. Então você faz uma parede armada, na verdade, tá, com o BTC, para que ela seja estrutural. O que é estrutural, Flávio? Que você tem essa parede sem precisar de fazer pilares nas quinas das paredes. Então essa parede se torna uma parede estrutural. Existe um BTC também, que é um BTC que é como se fosse uma calha, que é o BTC que vai lá em cima da parede para fazer a amarração da parede. Ele funciona de cinta de amarração. Então ele é em U, tá? Em formato de U, e ele vai lá no final da parede, e aí você coloca ali também ferragem, esse de cimento e areia, massa de cimento e areia, e faz a cinta de amarração lá no topo da parede. A cinta de amarração é muito importante para distribuir homogeneamente as cargas pontuais das peças dos telhados, da cobertura ou da laje, tá? E também para amarrar a parede toda numa unidade só. Tá? Então essa cinta de amarração é muito importante. Se você não consegue fazer o bloco de canaleta, você pode fazer uma cinta de amarração lá em cima de concreto armado também, baixinha, pode ser de 15, 20 centímetros de altura no máximo, e faz a amarração lá em cima das paredes. Tá? É uma parede que tem em torno de 16 centímetros de espessura. Ela é boa economicamente, porque você faz, ela já pode ficar à vista, não precisa de reboco, então isso é interessante. Então você tem uma economia nisso aí com outras técnicas que precisam de rebocar, como o pau a pique, por exemplo. Mas tem muito ferro envolvido para fazer uma parede estrutural, né, no solo cimento. Então tem que ficar preocupado com isso aí economicamente, tá? Sempre, parede de terra, mesmo que você use o solo cimento, lá embaixo tem que ter a parede de arranque, que é um calço. Você tem que fazer pelo menos 40 centímetros de altura a partir da fundação. Quando é interna, você pode fazer isso com 15 centímetros só,
para quando o rodo bater, vassoura bater, o móvel for encostar na parede, não encostar na parede diretamente, tá? Então isso é muito importante. Então essas aí são as explicações, Edivaldo, do BTC. Espero que eu tenha te ajudado.